se fixe de início. Muito obrigado. Eu agradeço a Vossa Excelência, deputado Aroldi, e passo a palavra ao primeiro convidado, Dr. Marcos Bitelli, representante do Instituto Internacional de Ciências Sociais e da Federação Brasileira de Telecomunicações, da FEBRATEL. Dr. Marcos, agradeço a sua presença aqui e Vossa Senhoria tem 5 minutos para se manifestar. Bom dia, senhor presidente. Na pessoa de Vossa Excelência, cumprimento todos os parlamentares aqui presentes. Em nome do Centro de Extensão Universitária do Instituto Internacional de Ciências Sociais, onde coordeno o curso de pós-graduação em Direito e Comunicação. Direto ao ponto, para que a gente não alongue o debate pelo tempo exíguo, eu gostaria de dizer que, analisando o relatório e a proposta, inclusive com o texto alterado de ontem, nós identificamos 3 pontos, deputado Molon, que talvez merecessem um aprimoramento no projeto. E esses 3 pontos dizem respeito ao norte que o projeto toma em termos de defender a liberdade de expressão como um princípio fundamental, que realmente é um princípio fundamental, mas esta liberdade, quando escolhida como o único norte, ou pelo menos o principal norte do projeto, parece que deixa outros princípios fundamentais e garantias individuais relegados como se fosse um princípio de segunda ordem. E a nossa sugestão é que, quando se tratar de referência a um princípio fundamental da liberdade de expressão, que se faça a remessa expressa ao que consta no artigo 5º da Constituição Federal e ao que consta no artigo 220. O artigo 220 fala que a liberdade de expressão e comunicação por qualquer meio processo deve obedecer a esta Constituição. E há vários princípios na Constituição e várias regras que são limitadoras da liberdade de expressão. Uma delas, por exemplo, é o direito de autor, não é? O direito de autor é uma limitação da liberdade de expressão. Então, esse projeto jamais deveria tratar de direito de autor se ele quisesse uma norma principiológica. Então, nossa recomendação é que fique claro que os direitos autorais não são tratados nessa norma, e nem que se remeta à criação de uma nova norma, de modo que parece enfraquecer o sistema legal vigente. O Brasil faz parte de comissões internacionais, de convenções internacionais de direito de autor. É muito perigoso o enfraquecimento da proteção autoral, que é um direito fundamental da pessoa humana, da personalidade. E, ao mesmo tempo, esquece também de vedar o anonimato. Então, o anonimato é o contraponto da liberdade constitucional de expressão. E a internet é a terra do anonimato. Então, estabelecer uma neutralidade absoluta, onde só por 2 motivos essa neutralidade pode ser quebrada, que é a questão técnica ou uma emergência, significa proteger o anonimato. Isso tanto para a espionagem, como para que as pessoas possam violar os direitos que o próprio projeto pensa em proteger. Então, o anonimato ele é propiciado pela internet de uma forma muito simples, onde se esconde o servidor e se esconde a identidade da pessoa que faz o mal feito. Então, é essencial que, se o projeto defende a liberdade de expressão, ele tem que deixar bem claro que é vedado o anonimato. E, às vezes, o único instrumento que tem um juiz ou alguém que esteja sendo violado é quebrar o anonimato por meio do bloqueio ou do rastreamento ou do controle do acesso daquela aplicação que está fazendo o mal feito. Então, esses 2 princípios mostram que a neutralidade de rede, ainda que seja um valor incontestável, ela não pode ser tratada como um dogma, porque, eventualmente, ela vai ser a única ferramenta para proteger de uma espionagem ou para proteger de uma violação de direito individual nosso mesmo. Se alguém montar um site para falar mal de mim ou do senhor, num site de barriga de aluguel, num país que nós não temos acesso, a única alternativa seria essa. E o ponto final que nos preocupa, que o deputado Eduardo Campos falou, que também nos preocupa, que é a confusão entre neutralidade e liberdade de contratar, não é? A liberdade de contratar, ela deve ser um direito das operadoras de telecomunicação, dos provedores de acesso e dos usuários. A liberdade de contratar diferentes pacotes não se confunde com neutralidade de rede. O que a lei acaba permitindo seria uma
elitização da internet, onde todos teriam que pagar mais para que tivesse acesso igualitário. Então, a nossa sugestão é que a redação, que diz que há a garantia da qualidade do acesso, na verdade não devia ser a qualidade, é a garantia das características da contratação. A liberdade contratual é a regra. Portanto, nós não defendemos a qualidade do acesso. A qualidade a Anatel controla, o regulamento de SCM controla. O que tem que ser respeitado são as características da contratação, de modo que os brasileiros mais pobres, os brasileiros menos favorecidos, não tenham que pagar por um acesso dos mais ricos. A preocupação que se percebe é que, na prática, se o senhor não pode bloquear o acesso, se o senhor não pode denegrir ou na verdade, deteriorar, só para completar, para concluir, a lei diz que não pode interromper o acesso e que não pode deteriorar o acesso, a única opção do provedor seria continuar entregando na mesma qualidade o movimento de acesso. Consequentemente, há que haver uma solução para que o contrato seja respeitado, para que ofertas diferentes sejam possíveis para o usuário. E isso não impacta com a neutralidade pretendida pelo projeto. Ou seja, diferentes alternativas de contratação não significam violações à neutralidade da rede. Então, a nossa sugestão é que, neste ponto, onde a lei fala que será garantido ao usuário a qualidade contratada, na verdade, deve ser garantido ao usuário as características do seu contrato com a empresa de telecomunicação. Não importa quais são os modelos, quais são os pacotes, sob pena da gente acabar causando caos na internet, porque um congestionamento da utilização da infraestrutura, haverá impossibilidade de investimento e o preço vai subir. E o preço subindo, a vontade que todos têm de universalizar o acesso à internet vai ser corrompida por uma inviabilização prática. Na prática, será impossível que as empresas que são operadoras da infraestrutura consigam oferecer a quantidade de banda que todos vão acabar tendo direito, se não pode suspender o provimento e não pode reduzir os pacotes ou a velocidade. Isso não está claro no projeto. Eu sei que na exposição de motivo, deputado Molon, o senhor disse que a lei não trata disso. Mas quando a gente lê a lei posta, a minha preocupação é o judiciário, uma agência reguladora, os órgãos de defesa do consumidor, quando a lei posta, a intenção do legislador desaparece. Eu vejo que a intenção de Vossa Excelência no relatório está perfeita, mas ela poderia ser retratada no texto da legislação. Quando a gente lê o artigo, o intérprete pode ousar, e ousará certamente, dizendo o seguinte, não, a banda não pode ser interrompida, o provimento não pode ser interrompido, não posso baixar a velocidade, consequentemente todos têm uma banda larga igual. E aí eu não sei como nós vamos fazer para atingir as camadas de baixa renda com pacotes mais populares, né? E acabarão os pobres subsidiando os ricos. Então, seria um efeito Robin Hood às avessas. Eu recomendaria, nesse detalhe, que o senhor pudesse colocar no texto da lei aquilo que o senhor colocou no seu relatório de forma perfeita. Eu agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Obrigado, doutor Marcos. Passamos ao próximo orador, Giuseppe Mahara, diretor de Relações Governamentais da Cisco, alertando que, concluídos os 5 minutos, teremos